Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e vamos continuar aqui os problemas que envolvem paralelogramos, ok? E nesta aula em particular vamos falar sobre como calcular a área de um paralelogramo. Bom, para calcular a área de um paralelogramo, sempre vai depender das informações que você tem acerca deste paralelogramo, beleza? Então vamos ver aqui algumas situações. Vamos considerar um paralelogramo cujos lados medem A e B, tá? Ou seja, claro que a gente sabe que os lados que são opostos são congruentes, né? Então aqui nós temos que mede A e aqui mede B, aqui mede A, aqui mede B e assim por diante, beleza? Então nós temos aqui as ideias de paralelogramos com os lados A e B. Bom, então como que nós vamos calcular a área de um paralelogramo? A primeira maneira que nós temos aqui, acerca do paralelogramo, por mais que nós tenhamos essa seguinte observação, né? Por mais que nós tenhamos essa observação, onde esses paralelogramos têm as mesmas dimensões, os mesmos perímetros, isso não significa que as áreas são iguais, tá? Então, significa que apenas que eles possuem o mesmo perímetro, mas as superfícies, as suas áreas, é claro, vão ser diferentes, tá? Então, não quer dizer que vão ter a mesma área. Então, a primeira relação que nós vamos ter de um paralelogramo acerca da área do paralelogramo é quando você conhece os lados e o ângulo que está sendo compreendido acerca desses dois lados. Então, o que eu quero dizer com isso? Você consegue traçar uma diagonal nesse paralelogramo, ok? E traçando essa diagonal, você está dividindo esse paralelogramo em dois triângulos congruentes, beleza? Se são dois triângulos congruentes, basta você calcular a área desse triângulo e multiplicar por 2, tá? Bom, então se você conhece os lados e o ângulo que está sendo compreendido, ó, é acerca desse problema aqui, ó. Você conhece o lado A, o lado B, e você conhece o ângulo que está sendo formado entre esses dois lados, que é o ângulo alfa. Então aqui nós vamos utilizar uma formulinha para calcular a área desse triângulo, que é o seno deste ângulo alfa, tá? Como que eu vou calcular a área desse triângulo? Nós temos que a área desse triângulo será dada o produto dos lados com o seno do ângulo que está sendo formado dividido por 2. Então essa aqui é a fórmula da área do triângulo quando você conhece dois lados e o ângulo que está sendo formado por esses dois lados. Beleza? Como nós temos aqui então dois triângulos de mesma área, então nós vamos multiplicar por 2. E multiplicando por 2 a gente consegue fazer a seguinte simplificação, né, pessoal? Está tudo multiplicando, 2 dividido por 2 é dar 1. Então sobra para nós aqui, ó, A vezes B vezes o seno do ângulo. Então, quando você tiver um paralelogramo, que você conhece os dois lados e o ângulo compreendido por ele, por esses dois lados, basta fazer o produto desses lados vezes o seno do ângulo que está sendo formado ali. Beleza? Então, essa aqui é a primeira situação que nós temos para calcular a área de um paralelogramo. Ok? Pessoal, uma outra maneira para calcular a área de um paralelogramo. Aqui nós estamos partindo da ideia que você não conhece os ângulos internos desse paralelogramo, mas você conhece a diagonal desse paralelogramo e, é claro, a medida dos seus lados, tá? Nós vamos fazer a mesma ideia, nós vamos traçar a diagonal, formando aí dois triângulos que são congruentes, tá? Então, esse triângulo aqui é congruente a este, esse triângulo aqui também vai ser congruente a este e assim por diante, tá? Então, nós temos aqui a ideia que nós aplicamos anteriormente, só que não conheço o ângulo, eu conheço apenas os lados. Então, você tem aqui dois triângulos no qual você conhece a medida dos lados desse triângulo. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ter a fórmula que calcula a área de um triângulo a partir de seus lados, que nada mais é do que a fórmula de Heron. A fórmula de Heron
Diz que você vai pegar o semiperímetro vezes a diferença do semiperímetro em relação a cada lado e você vai extrair a raiz quadrada desses produtos. Onde o semiperímetro, né, pessoal, nada mais é do que a metade do perímetro. Beleza? Bom, então basta você fazer então 2 vezes essa área. Então essa formulinha você vai utilizar quando você conhecer os lados e a medida da diagonal desse paralelogramo. Então você utiliza a formulinha do Heron, tá? Então a gente está utilizando aqui a ideia do Heron, beleza? Então é bem tranquilinho quando você conhece aqui a medida dos lados. Bom, pessoal, aqui nós vamos nos deparar com problemas que nós temos acerca de alguns quadriláteros que não são paralelogramos, tá? Então nós vamos calcular a área. De alguns quadriláteros que não são paralelogramos, tá? Vou fazer um exemplo, é claro, porque vai sempre depender das informações que nós temos acerca desse quadrilátero, beleza? Então, dependendo das informações, é possível calcular a área desse quadrilátero, tudo bem? Bom, nesse primeiro caso, a gente percebe que não vai ser possível a gente calcular a área desse quadrilátero. Por quê? Porque existe uma limitação acerca dessa diagonal. Perceba que quando a gente traça a diagonal desse quadrilátero, nós temos 2 triângulos cujo as áreas são diferentes. Então nós temos a área 1 e a área 2, porque nós temos triângulos de dimensões diferentes e essa diagonal ela vai estar relacionada à condição de existência de cada um desses triângulos. Professor, não estou entendendo. Condição de existência? Sim. Um triângulo ele tem uma condição de existência que nós falamos que é a desigualdade triangular. O que diz a desigualdade triangular? Você somando 2 lados do triângulo tem que ser maior do que o terceiro, tá? Então, se você tem um triângulo de lados ABC, a soma de 2 lados tem que ser maior do que o terceiro. Então, eu tenho aqui o B mais o C tem que ser maior que A, o A mais o C tem que ser maior que o B. Então, essa aqui é a desigualdade triangular, tá? Tem que satisfazer essa condição de existência. Para entender um pouquinho melhor, eu coloquei a seguinte ilustração para vocês aqui, ó. A primeira ilustração forma a construção perfeita aqui de um triângulo. Nós temos aqui, ó, lados 2, 3 e 4. Se você somar 2 mais 4 é 6 maior que 3, beleza? 4 mais o 3 dá 7 maior que 2, tranquilo? 2 mais 3 são 5 maior que 4, então está satisfazendo a desigualdade triangular. Então você percebe, ó, que na trajetória desses segmentos, eles vão se encontrar nesse ponto A, no qual vai formar um triângulo. Beleza? Então, esse primeiro caso aqui, ó, sim, ele é um triângulo. Agora, perceba o segundo caso, que neste segundo caso, você tem aqui, ó, lado 1, 2 e 5. 1 mais 5 é 6, maior que 2, legal. 2 mais 5 é 7, maior que 1, show de bola. Agora, se você fizer 1 mais 2, é 3. É maior que 5? Não. Então, você percebe, ó, que não vai conseguir ter uma intersecção aqui acerca dos segmentos. Então, não forma um triângulo. Então, neste segundo caso aqui, ó, esse triângulo, né, essa possibilidade que ele está dando aqui, ó, de dimensões, não forma um triângulo. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos um amplo valores, né? Nós temos amplos valores aqui acerca dessa diagonal. Porque olha aqui comigo, ó. Você tem 8 e 3. Então, essa diagonal, somando 3, tem que ser maior que 8. Que o 8 é maior que 3, né? Então, o valor que você vai colocar aqui, no mínimo, vai ser o 6. 6 mais 3, 9, maior que 8. Professor, não pode ser o 5, 5 mais 3 dá 8. Não é igual, tem que ser maior, tá? Então, aqui eu tenho que colocar o 6. Professor, mas pode ser alguma coisa maior que 5 e menor que 6? Pode. 5,2, 5,3? Pode. Porque somando 3 vai ser maior do que 8. Então, 5, alguma coisa? Pode.
tá? Então, por isso que nós vamos colocar aqui, ó, que os valores dessa diagonal tem que ser maior que 5. Então, sendo 5, alguma coisa, já satisfaz, beleza? Então, nesse caso aqui, tem que ser maior que 5. Agora, se eu olhar para o outro triângulo, de área 1 que eu coloquei aqui, somando 5 tem que ser maior que 6. Ah, professor, pode ser o 2, tá. Mas eu já tenho que satisfazer a condição que tem que ser maior que 5. Então, aqui, ó, eu posso colocar 5,2, 3, 4, etc. Professor, mas por que está sendo limitado aqui, ó, um valor menor que 11? Porque se você colocar 11, por exemplo, aqui, se você colocar o 11, 11 mais 3. Se você colocar o 11, por exemplo, aqui na diagonal, 11 mais 3 vai dar 14. 14 maior que 8. Legal. Show de bola, tá? Só que aí, se você colocar aqui, ó, 8 mais 3 dá 11. Vai ser igual a 11. E eu não quero algo igual a 11. Tem que ser algo menor que 11, tá? Então, aqui pode ser 10, alguma coisa, sem problema nenhum, tá bom? Então, essa diagonal vai satisfazer uma condição de existência. Ela tem que ser maior que 5 e menor que 11 para existir o triângulo aqui. Beleza? Então, nessas informações, eu não consigo calcular a área desse quadrilátero, tá? Então, as informações aqui, ó, não são suficientes para nós calcularmos. Beleza? Mas vai depender, é claro, das informações que nós temos. Então, quando eu falo que a diagonal pode satisfazer esse intervalo, isso significa que eu tenho infinitos valores. Então, olha lá, definindo a diagonal, nós temos que ela pode ter infinitos valores reais, ou seja, haverá infinitos quadriláteros com as medidas dadas, ou seja, haverão aí infinitas áreas. Alguns exemplos nós temos aqui, ó. A diagonal valendo 9, a diagonal 5,2, lembra lá, ó, pode ser 5,2, 5,3, algo maior que 5. A diagonal sendo 10,2, tá? Pode ser maior que 10, menor que 11, sem problema nenhum, beleza? Então, aqui estão alguns exemplos de quadriláteros com os lados, né? Que nós temos aí o mesmo perímetro, mas diagonais diferentes, beleza? Então, aqui eu não consigo calcular a área, né, desse quadrilátero que foi colocado aqui inicialmente para a gente, tá bom? Mas vamos fazer aqui um exercício no qual ele deu uma informação muito importante, que foi o ângulo. Nós temos um ângulo e temos as dimensões dos lados. Então, é claro, a gente vai dividir então esse quadrilátero em dois triângulos. Professor, mas são congruentes? Não, não são congruentes. Mas eu conheço as formulinhas de cálculo da área do triângulo. Então você percebe aqui, ó, que nesse primeiro triângulo você tem um ângulo 60 e você tem os lados que estão formando este ângulo. Então nós podemos aplicar a lei dos cossenos e descobrir a medida dessa diagonal. Descobrindo a medida dessa diagonal, a gente consegue calcular a área desse triângulo 2 aplicando Heron. E aí a gente sabe que a área total vai ser igual à área 1 mais a área 2. Então nós temos as duas áreas de triângulos aqui. Ah, professor, e aqui também já dá para calcular a área 1 utilizando seno. Claro, aqui a gente pode utilizar o seno de 60 graus para calcular a área desse triângulo, beleza? Mas antes, vamos descobrir aqui a medida da diagonal, aplicando a lei dos cossenos. Então, nós vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Sempre é o lado oposto ao ângulo que eu conheço. O lado oposto é a diagonal. Então, vai ser a diagonal ao quadrado igual aos outros dois lados ao quadrado somando. 6 ao quadrado mais o 8 ao quadrado menos 2 vezes o 6 vezes o 8 vezes o cosseno de 60 graus. Beleza?
Então aqui já é a lei do cosseno, para a gente identificar aí qual é a nossa diagonal. Então vai ser diagonal ao quadrado igual a 36 mais o 64 menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno de 60, que a gente sabe que é 1 sobre o 2, ok? Vamos simplificar aqui, ó, por 2 por 2. Então nós temos aqui a diagonal ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64, que vai ser igual a 100, e menos 6 vezes o 8, nós temos que é 48. Então, a diagonal vai ser a raiz quadrada de 100 menos 48, 52. Resolvendo a raiz quadrada, nós temos que é 2 raiz de 13. Beleza? Basta fatorar aqui a raiz quadrada de 52, que nós vamos chegar em 2 raiz de 13. Então, nós conseguimos identificar qual é a nossa diagonal. A diagonal é 2 raiz de 13. Bom, agora basta a gente calcular os dois triângulos, né, as duas áreas. Vamos colocar aqui, ó, área 1. Então, nós temos que a área 1 desse triângulo vai ser usando o seno. Então, é A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. Beleza? Então, vamos pegar lá. Podemos substituir por 6, o 8 e o seno de 60. Isso dividido por 2. Ok? Bom, resolvendo, a área do triângulo 1 vai ser 6 vezes 8 vezes o seno de 60. O seno de 60, pessoal, vai ser raiz de 3 sobre o 2. Então, vamos colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso está sendo dividido por 2. Vamos simplificar, ó, posso fazer aqui, ó, 8 por 2. Então, aqui vai ficar 4. Então, a área 1 vai ficar 6 vezes o 4. Nós temos, então, 6 vezes 4, 24, raiz de 3, dividido por 2. Bom, 24 dividido por 2, nós temos que a área 1 vai ser 12 raiz de 3. Beleza? Como ele não deu unidade de medida, nós podemos colocar aqui unidade de área. Então, essa aqui é a primeira área que nós temos acerca do triângulo que está sendo formado ali. Vamos calcular aqui a segunda área, área 2. A área 2, nós vamos utilizar Heron. Heron é utilizando o semiperímetro. Então, nós temos lá, ó, é o P vezes o P menos A, vezes o P menos o B, vezes o P menos o C. Beleza? Então, primeiro, vamos calcular então o semiperímetro. O semiperímetro é A mais o B mais o C dividido por 2. Quem são as nossas medidas? Olha lá, 3, 5 e 2 raiz de 13. Tá? Então, nós temos lá 5 mais o 3 mais 2 raiz de 13 dividido por 2. Então, o semiperímetro é 5 mais o 3, 8, mais 2 raiz de 13 sobre 2. Bom, como tanto 8 como 2 aqui são divisíveis por 2, então eu vou simplificar aqui dividindo por 2. Então, vai ser 8 por 2, 4, mais a raiz do 13. Então, esse aqui, pessoal, é só o nosso semiperímetro. 4 mais a raiz de 13. Beleza? Agora nós temos que colocar na nossa formulinha lá do Heron. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vou estender aqui a área 2 para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então vai ser a raiz quadrada. Agora vamos colocar lá. É o semiperímetro. 4 mais a raiz de 13 vezes. Vamos fazer a diferença agora, né? Vai ser 4 mais a raiz de 13 menos o 5 vezes 4 mais a raiz de 13 menos o 3 vezes 4 mais a raiz de 13 menos 2 raiz de 13.
Beleza? Então, eu estou respeitando a formulinha. Então, a área 2 vai ser igual 4 mais a raiz de 13 vezes. Vamos calcular aqui o que é possível, né? Ó, 4 menos o 5. 4 menos o 5 vai dar menos 1. Então, nós temos aqui menos 1 mais a raiz de 13. Depois, nós temos o 4 menos o 3. 4 menos 3 dá 1. Então, ficou 1 mais a raiz de 13 vezes. E aqui nós temos 4 mais raiz de 13 menos 2 raiz de 13. Então, a gente consegue fazer aqui, ó, raiz de 13 menos 2 raiz de 13. Então, vai ficar 4 menos a raiz de 13. Beleza? Bom, pessoal, agora eu quero que vocês observem aqui o seguinte, ó. Antes de fazermos aqui as multiplicações, né, ó, apareceu algo muito interessante. Que é aqui, ó, 4 mais raiz de 13 e 4 menos raiz de 13. Você percebe que isso aqui vai ser um produto notável. Então, você tem aqui, ó, 4 mais raiz de 13 vezes 4 menos raiz de 13. Professor, mas que produto notável é esse? Esse produto notável é da soma pela diferença. O que acontece com esse produto notável? Olha lá, A mais B vezes A menos B vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, fica mais fácil para a gente resolver, ok? A mesma coisa acontece nesse outro caso, ó. Você pode escrever assim, ó, raiz de 13 menos 1 vezes a raiz de 13 mais 1. Também é um produto notável. Nós vamos resolver o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, aqui vai ser área 2 igual raiz quadrada. Vamos ver o que vai ficar, né? Ó. Na primeira situação, nós temos o primeiro ao quadrado, é 4 na 2. Então, aqui você vai ter 4 na 2 menos o segundo ao quadrado. Então, é a raiz de 13 ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui é a primeira multiplicação. Vezes, vamos fazer a segunda aqui, ó. Primeiro ao quadrado é a raiz de 13 ao quadrado. Menos o segundo ao quadrado é 1. Ok? Então, vamos lá. Área 2, raiz quadrada. Vamos ver o que sobrou. 4 ao quadrado vai ser 16. Raiz de 13 ao quadrado, cortou, sobrou 13. Então, ficou 16 menos o 13. Vezes. Raiz de 13 ao quadrado, cortou, ficou 13 menos 1. Beleza? Bom, então a área 2 ficou fácil agora calcular, né? Ó, 16 menos o 13. Nós temos que vai ser 3 vezes o 13 menos 1, que vai ser 12. Bom, pessoal, aqui 3 vezes o 12, nós temos que vai ser 36. Então, a raiz quadrada de 36, você sabe que vai ser igual a 6. 6 unidades de área. Bom, finalizando então, nós temos que a área total vai ser a área 1, que nós já calculamos, que é 12 raiz de 3, mais a área 2, que é igual a 6. Beleza? Então, somando as duas áreas, nós temos aqui a área total desse quadrilátero. Ok? É claro que você poderia aqui fazer também uma evidência e escrever aqui também de uma forma diferente. Poderia colocar o 6 em evidência, ele vai multiplicar o 2 raiz de 3 mais 1 unidade de área. Tá? Isso aqui é uma possibilidade que pode acontecer. Tá bom? Então, eu estou colocando as duas possíveis situações aí de solução. Beleza, pessoal? Então, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.